Em 1994, enquanto Ruanda mergulhava no caos, uma mulher desafiava a lógica da sobrevivência. Zura Karuimbi não possuía armas ou soldados, apenas uma casa humilde e uma reputação que atravessava gerações. Ela era vista por muitos como uma feiticeira, detentora de segredos ancestrais que infundiam terror profundo em todos os que ousavam se aproximar. Quando as milícias armadas percorriam as aldeias, o nome de Zura era sussurrado com receio. Ela aproveitou-se desse pavor supersticioso para proteger mais de 100 inocentes. Ao enfrentar os agressores, Zura não implorava por misericórdia, ela os ameaçava com maldições e o poder de espíritos furiosos que, segundo ela, guardavam o seu lar. Os agressores, paralisados pelo medo do desconhecido e pelas lendas que cercavam a anciã, evitavam a sua casa como se ela estivesse cercada por chamas invisíveis. Zura transformou a sua própria imagem pública em um escudo humano. Ela provou que, diante da barbárie, a mente pode ser uma arma muito mais poderosa que qualquer lâmina. A história de Zura não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre a coragem de manipular a percepção alheia em prol da vida. Ela escondia os refugiados sob o assoalho, em porões escuros, enquanto mantinha a fachada de bruxa temida na porta. Foi uma performance de vida ou perdeu a vida que durou meses sob uma tensão insustentável. Décadas mais tarde, o governo ruandês reconheceu seu ato heróico, conferindo-lhe uma medalha oficial. Zura Karuimbi faleceu em 2018, levando consigo muitos dos segredos sobre como manteve sua farsa. Sua vida permanece como um monumento à astúcia humana e ao uso estratégico do misticismo para vencer o ódio irracional que assolava sua nação. Refletindo sobre sua jornada, percebemos que o heroísmo raramente é feito de grandiosidade. Às vezes, ele se esconde nas frestas de uma reputação construída com cuidado. Zura não salvou apenas corpos, ela salvou a dignidade de uma comunidade, provando que o medo do sobrenatural pode, curiosamente, ser um aliado da paz em tempos sombrios. Durante a Segunda Guerra Mundial, outra mulher utilizou o medo como ferramenta, mas desta vez dentro das paredes de um convento holandês. Hendrika Vandenberg, uma freira que muitos consideravam dotada de uma intuição sobrenatural, tornou-se a guardiã silenciosa de famílias que fugiam da perseguição regime alemão dos anos 30 nas sombras da ocupação. Hendrika espalhou rumores entre os ocupantes de que o antigo convento era assombrado por freiras falecidas que puniam qualquer um que entrasse sem permissão. Ela encenava sons estranhos durante a noite, usando correntes e coros abafados, criando uma atmosfera que fazia até os soldados mais endurecidos evitarem o local após o pôr do sol. Sua estratégia era baseada no folclore local. Ela sabia que o medo do invisível era mais eficaz do que qualquer tranca. Sob o altar da capela, famílias inteiras permaneciam escondidas em silêncio absoluto, enquanto Hendrika caminhava pelos corredores, mantendo a lenda viva com uma lanterna e uma expressão de frieza calculada que confundia os inimigos. Os soldados que tentavam investigar o local relatavam sensações de náusea e vertigem, sintomas que a freira cultivava através de sugestão psicológica constante. Ela transformou o medo em uma barreira invisível, protegendo a vida de muitos que, de outra forma, teriam sido levados para os campos de detenção. Foi uma batalha psicológica silenciosa e vitoriosa. A determinação de Hendrika era inabalável. Mesmo sob constante vigilância, ela nunca demonstrou hesitação. Quando o conflito terminou, ela voltou ao seu trabalho comum, recusando qualquer reconhecimento público. Sua história permaneceu escondida em diários locais até ser revelada décadas depois, revelando a extensão de sua audácia e seu compromisso com a humanidade. O convento de Hendrika tornou-se, sem que ninguém soubesse, um farol de esperança na escuridão da guerra. A capacidade de usar a superstição como uma arma de defesa mostrou que, mesmo no ambiente mais austero, a inteligência e a coragem podem criar santuários onde o ódio não consegue penetrar ou sequer desejar estar. Nas florestas densas da Polônia, Irena Sendler, uma enfermeira, não usou feitiçaria, mas a manipulação meticulosa da burocracia regime alemão dos anos 30. Ela sabia que o medo da doença era uma arma poderosa. Ao simular surtos de epidemias mortais, ela impedia que soldados alemães entrassem em bairros específicos, criando zonas de quarentena falsas que salvavam vidas diariamente. Irena e seu grupo criavam cartazes falsos de zona de tifo e risco de infecção em todos os edifícios onde escondiam crianças.
O pavor que os regimes alemão dos anos 30 tinham de contrair doenças infecciosas era tão grande que eles obedeciam às ordens de não entrar, permitindo que a resistência trabalhasse com total liberdade sob o nariz dos ocupantes. Cada movimento era coreografado como uma peça de teatro. Ela usava uniformes médicos, mantendo uma postura de autoridade que impunha respeito e, acima de tudo, cautela. O medo da perdeu a vida por doença superava a vontade dos soldados de capturar suas vítimas, uma ironia cruel que Irena explorou com genialidade para salvar centenas de crianças inocentes. Muitas vezes, ela retirava crianças em ambulâncias, escondidas sob lonas ou dentro de caixas. O medo da infecção tornava os guardas relutantes em revistar os veículos com rigor. Irena jogava com a psicologia do medo, sabendo que os homens que não temiam balas morriam de pavor ao pensar em vírus invisíveis que dizimavam batalhões. Sua rede de contatos, composta por médicos e enfermeiras, mantinha um segredo absoluto. Eles eram mestres no disfarce e na dissimulação. O sucesso de Irena não veio de armas ou de sorte, mas da compreensão profunda de que, diante de um inimigo opressor, a única forma de vencer é atacando sua maior fraqueza, o medo irracional. O legado de Irena Sandler é um lembrete de que a resistência pode vir de formas inesperadas. Ao utilizar o medo como um escudo, ela transformou o pavor em um sistema de proteção. Sua vida é um testemunho de que a compaixão, quando aliada a uma mente astuta, pode desafiar regimes inteiros e salvar gerações futuras. No coração das montanhas da Grécia, uma curandeira local chamada Helene usou o medo das lendas de demônios da montanha para proteger fugitivos durante a ocupação. Ela espalhava histórias de que a caverna principal da região era um portal para o submundo, habitado por espíritos que puniam qualquer intruso com uma perdeu a vida lenta e angustiante. Helene preparava poções que liberavam odores fortes e desagradáveis na entrada das trilhas, alimentando a crença de que o lugar estava amaldiçoado. Ela sabia que os soldados estrangeiros eram supersticiosos e, ao verem os sinais de perigo espiritual que ela deixava, preferiam seguir outro caminho a arriscar suas vidas em terreno desconhecido e assombrado. Os refugiados que se escondiam na caverna recebiam instruções de Helene para permanecerem em silêncio absoluto. Ela mesma agia como uma guardiã, aparecendo ocasionalmente nas encostas como uma figura sombria, vestida de preto, reforçando a imagem da bruxa local que protegia o território com sua magia negra, assustando os patrulheiros que se aproximavam. O medo era tão potente que, mesmo após a guerra, muitos moradores locais ainda evitavam a caverna. Helene nunca revelou que, dentro daquele lugar temido, ela havia criado um hospital improvisado e um refúgio seguro. Ela manteve o segredo da lenda protegendo a vida, provando que o folclore pode ser mais do que apenas histórias antigas. A história de Helene é um exemplo final da força da vontade humana. Ela, como Zura, Hendrika e Irena, compreendeu que o mundo é moldado por percepções. Ao controlar o que os outros temiam, elas conseguiram controlar o destino de quem precisava de ajuda, operando nas sombras, onde a verdade nunca foi totalmente revelada pelos inimigos. Essas mulheres, em diferentes cantos do mundo, usaram o medo para combater o ódio. Elas nos ensinam que a coragem assume muitas formas, inclusive a de uma lenda urbana. Qual dessas histórias mais te intrigou? O poder da mente pode ser a salvação. Inscreva-se no canal Fatos todas as manhãs e deixe seu comentário abaixo.